Fala turma, como é que vocês estão? Luiz na área, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Bom, hoje é mais um vídeo daqueles da série que a gente fala o seguinte: mata a cobra e mostra o pau, certo? Então eu vou mostrar na prática aqui algumas emissões que eu fiz para minha cliente Carol, como que eu fiz essas emissões, tá? Qual foi o racional por trás e como que a gente conseguiu aí valores surreais em relação à tarifa pagante, usando pontos, milhas e estratégias corretas para fazer essas emissões, tá? Lembrando, para vocês entenderem o contexto. Ela não tinha nenhum ponto em milha acumulados. A gente comprou pagando o valor de mercado nessas emissões, tá? Já tem a minha taxa inclusa nesse preço final, certo? E também, tá? Para vocês entenderem, tá bom? A gente não teve tempo de planejar essa viagem. Ou seja, foram emissões para 2, 3 meses. Então, o voo dela vai ser em agosto, a gente emitiu mais ou menos em maio. Ou seja, a gente não teve tempo para fazer um acúmulo de milhas, fazer um trabalho elaborado. Então, tudo isso aqui é uma situação real que uma pessoa que contrata o meu serviço de personal travel pode alcançar esse resultado, mesmo que ela não tenha pontos e milhas e mesmo que ela não saiba nada sobre pontos e milhas, tá? Então eu tô falando aqui para um público que sabe o quanto custa uma business, né? Se você busca viajar de graça e acha que tu vai voar de executiva com preço de econômica, com pontos que você nem tem, sem nem entender como que funciona a disponibilidade de uma companhia aérea, sem entender nada de como que funciona o mercado, esse vídeo aqui de fato não é para você, porque você acredita em coisas que não existem, essa que é a realidade, e não é culpa sua, tá tudo bem, porque hoje grande parte dos influenciadores vende algo que não é concreto. E para você que tem um objetivo real de viagem, tem uma data marcada, não tem flexibilidade, dificilmente você vai conseguir chegar naqueles preços que eles vendem para você. Então, isso aqui é um exemplo prático e real de uma pessoa que não entende de milhas, não teve planejamento para fazer a viagem com muita antecedência e simplesmente contratou um serviço de personal travel e tinha o interesse de fazer tudo de business, tá? Então, dado o contexto, vamos pro vídeo. Bom, por que eu comecei o vídeo dessa forma, pessoal? Porque é o seguinte, hoje dá para você conseguir preços melhores desses mesmos voos. Sim, quando você tem planejamento de antecipação, ou seja, quando você tem um ano para você fazer o planejamento da sua viagem, você consegue pegar o timing, por exemplo, de ter uma promoção para você gerar os ávios, que são as milhas que a gente usou nessas emissões, mais barato. E aí você consegue um custo menor. Dá tempo para você fazer essa transação. Quando a gente não tem tempo, a gente tem que comprar a milha de terceiro. Então a gente acaba pagando um pouco mais caro no milheiro, porque a pessoa que está vendendo para nós colocou o lucro dela em cima, tá bom? Então tá bom, certo, vamos lá. Bom, primeiro voo que a gente fez aqui é a emissão. É um voo de Guarulhos para Doha, tá? O objetivo dessa cliente aqui era fazer Hong Kong e Japão, certo? E Bali também. Então, tudo isso ela queria fazer na mesma viagem. E ela queria que fosse de business. Esse foi o desafio que ela me propôs em agosto, tá? Mais ou menos ela me procurou ali em meados de maio, certo? Então a gente teve aí 3 meses mais ou menos para fazer esse planejamento. Bom, o que eu identifiquei? Para chegar tanto em Hong Kong quanto em Tóquio, um hub que a gente utiliza muito saindo do Brasil para conectar esses destinos é Doha. Porque Doha tem bons voos com milhas para você viajar de business. A gente consegue Guarulhos-Doha a partir de 70 mil milhas, tá? Da Qatar, beleza? Hoje o milheiro da Qatar, para você comprar direto da companhia, quando tem uma promoção, como que a gente gera o milheiro da Qatar? Através de promoções que envolvem Esfera e Ibéria. A gente transfere da Esfera para a Ibéria, da Ibéria a gente consegue transacionar para Qatar. Mas tem todo um processo aí, tá? Primeiro você tem que ter conta há mais de 3 meses no programa, não é todos os CPFs que conseguem vincular sem ter nenhuma treta. Fazer a vinculação que eu digo é conectar, por exemplo, a conta da Ibéria a Qatar. Então, para você conseguir fazer essa transação de gerar um milheiro da Qatar a R$ 50, você tem que ter aí um tempo, uma maturidade do mercado, porque no mínimo você tem que ter 3 meses de conta criada na Ibéria, na Qatar e na British para você conseguir fazer essa transação de avios entre elas. E depois você tem que pegar o timing de uma promoção entre Esfera e Ibéria para você gerar o milheiro da Ibéria pagando aí em torno de R$ 50, que é geralmente o custo que a gente tem para gerar o milheiro da Ibéria. Às vezes até um pouco menos, 48 por aí.
tá? Mas é assim o procedimento. Nesse caso, a gente teve que comprar milha de terceiro, então a gente pagou um pouquinho mais caro. Mas essa passagem aí, comprando as milhas com uma promoção, por exemplo, Esfera Ibéria, tu paga 70 mil aves nela, né? Dependendo da situação ali. Se for em baixa temporada, 70 mil aves. E você vai chegar num custo aí de 3.500 mais taxas, né? Os 4.000, 4.500 reais, tá? Não foi o caso aqui, porque eu falei já, nesse valor aí já está implícito a minha taxa e a gente comprou milha de terceiro, mas a gente conseguiu um valor muito competitivo em relação à tarifa pagante, tá, galera? Então a gente fez essa emissão de Guarulhos até Doha, apresentei aqui para ela, né, o valor da tarifa pagante, ó, R$ 74.500, que era para duas pessoas, e eles dois pagariam 15 mil apenas, tá? Então, ela confirmou, fui lá, fiz a emissão, enviei para ela o PDF certinho, com todas as datas ali da emissão dela, né? Esse foi o primeiro voo que a gente emitiu ali de Guarulhos até Doha, certo? Depois disso, a gente conectou Doha, Hong Kong. Aqui sim a gente conseguiu um custo muito bom no milheiro, conseguimos aí um preço imbatível, né? Esse voo na tarifa pagante ele custaria 23 mil. Também usamos avios da Qatar. Então aí você que está pensando em viajar de business, a Qatar hoje é um dos melhores programas, tá? Então esse voo na tarifa pagante 23 mil a gente conseguiu com milhas 4.500 reais, né? Que foi esse voo aqui que para duas pessoas custou 100 mil aves, né? 100 mil aves, pessoal, se a gente tivesse a oportunidade de gerar o milheiro a 50 reais, a gente pagaria aí 5 mil reais, mais ou menos, né? Mais as taxas. Então daria em torno de 3 mil reais por pessoa, 3.500 por aí, tá? Mas, como a gente comprou de terceiro, pagamos um pouquinho mais caro, mas mesmo assim, saiu um valor muito competitivo, 4.500 por pessoa, tá? E aí, tanto tinha esse voo saindo de Doha para Hong Kong quanto para Singapura, né? Então, se você entrar, por exemplo, lá no CITES Aéreo e buscar, né, esse voo, eu posso entrar aqui rapidamente e mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu tô com o CITES Aéreo aberto. Não, não estou com o CITES Aéreo aberto. Vou abrir ele aqui rapidamente. Ó, CITES Aéreo. A gente tem bastante disponibilidade desses voos assim, né, dentro da Qatar, de Doha para Hong Kong, de Doha para Singapura, pagando aí 50k de milhas, tá? Às vezes até você consegue encontrar esses voos, ó, vamos ver aqui, ó, Qatar, certo? Ó, vem aqui, coloca a Ásia para Ásia, tá? Aí você coloca aqui Doha HKG, ó, executiva, 50 mil milhas, tá? 62 mil, dependendo da época, e primeira classe 75 mil, beleza? Se fosse para Singapura, também mesmo preço, 50 mil milhas, tá? Mais a taxa de embarque vai dar mais ou menos esse custo aí que eu passei para vocês, beleza? Então é isso, essa foi a estratégia que a gente usou aí, beleza? Então a gente fez esse voo de Doha para Hong Kong pagando 4.500 usando milhas da Qatar também, né? Aqui daí segue mais um print de emissão, né, desse voo, tá? E depois a gente fez a volta, né? Teve mais voos que a gente fez depois, Hong Kong e Bali, mas foi de econômica, na tarifa pagante mesmo, e depois Bali, Tóquio de business, mas usando tarifa pagante também, né? E aí, por último, faltou o voo de volta. O voo de volta na pagante estava 32 mil, com milhas a gente pagou 17 mil, porque esse voo ele ficou um pouco mais caro, porque ele tinha dois trechos, né? O trecho de Tóquio até Doha e de Doha até Guarulhos. Então ela não queria fazer stopover em Doha, então ela queria um voo que fosse mais rápido, porque ela tinha uma pressa para chegar no Brasil. Então a gente encontrou esse voo aqui, né, saindo de Narita indo para Doha e depois saindo de Doha indo para Guarulhos. Então esse foi o voo aqui, tudo de business, né? O resgate muito bom. Na tarifa pagante, ela estaria pagando nesse resgate aqui, ó, 32 mil por pessoa, ela pagou 17 mil, né? Então, assim, a gente chegou num custo bem interessante ali, tá? Galera, essa foi a demonstração prática de um voo, né, de uma viagem completa que eu fiz a emissão para uma cliente minha. Se você que chegou até agora tem interesse em entender como que faz isso, né, como que você aprende a fazer isso, ou então você quer que eu aplique isso para você, eu tenho um serviço que se chama Personal Travel, que é o serviço de concierge, no qual eu monto a sua viagem e utilizo os teus próprios pontos e milhas para fazer a emissão. Então, se fizer sentido para você, se você gostou e quer ter um resultado como esse,
escreve plano aqui embaixo ou entra na descrição aqui embaixo. Você vai ter acesso ao meu treinamento, onde eu ensino ali o básico das milhas, mas você adquirindo esse treinamento, você vai ter acesso ao meu contato pessoal. Eu vou estar entrando em contato com você e vou estar ali entendendo o seu momento, e se fizer sentido a gente pode dar um passo para esse serviço de personal travel. Então se você tem aquela viagem que você ainda não fez, que você gostaria de fazer, e realmente você quer ter um resultado disruptivo ali, esse é o melhor lugar, é a melhor forma de você fazer isso, tá bom? Tamo junto, é só o começo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê um like, se inscreve no canal, compartilha.